CPTM atropelou. Estação Sé, você vai bater pelo lado esquerdo. Sem empurrar, mano, se quebrar meu braço mesmo. Ai, calma. Meu Deus, calma. Boa tarde, meio-dia em São Paulo. O SPTV de hoje começa mostrando um problema que milhares de paulistanos enfrentam todos os dias. É o metrô, este importante meio de transporte da capital, que está cada vez mais sobrecarregado. Os vagões estão cheios demais, você viu aí, empurra, empurra. O SPTV vai mostrar agora flagrantes da superlotação do metrô nos horários de maior movimento. As imagens revelam os detalhes de uma situação difícil, mas infelizmente comum na vida do paulistano. 2,5 milhões de passageiros se espremem como sardinha em lata todos os dias. A viagem começa com poucos passageiros, mas a cada estação a quantidade vai aumentando. Já passou dos limites, muita gente. A gente tem que sair sem querer. Te empurra, né? Você vai sendo arrastado. O problema é maior na estação da Sé, ponto de encontro entre as duas principais linhas do metrô, a vermelha e a azul. Sem empurrar, mano, se quebrar meu braço mesmo. Ai, calma. Meu Deus, calma. Gente, pelo amor de Deus, ninguém se preocupa com ninguém. Não tem como segurar, hein? E aí? Tá fazendo balanço. Se der uma brecada... Depois da estação da Sé, sentido Corinthians e Itaquera, os vagões ainda seguem lotados. Tem gente que consegue dormir e até ler um livro. O difícil é se acostumar com esse aperto. Ai, calma. Meu Deus, calma. E a pergunta que se faz é essa: quando é que esse problema vai acabar? O que está sendo feito pela direção do metrô? Como estão os planos de expansão que foram prometidos pelo governo? Vamos falar com o fiscal do povo, porque ele está de olho, ele foi buscar as respostas. Márcio Canuto está agora na estação Tietê do metrô e fala ao vivo com o gerente de operações da empresa. Canuto, existe luz no fim desse túnel ou trem mais folgado um pouco para as pessoas viajarem? Ele vai explicar isso daqui a pouco. Estamos aqui no terminal do Tietê recebendo a interligação do pessoal que vem de ônibus para cá. Chegou nesse exato momento aqui um trem de metrô. Me diga uma coisa, o senhor tem alguma reclamação contra o metrô? Não, nenhuma. Nem mesmo na hora do pico? Nenhuma. Deixa eu ver aqui. Tá, a senhora, por exemplo, está esperando algum tempo. Qual é a sua reclamação contra o metrô? No momento do pique. É uma roxo, parece sardinha em lata. As Só vai dizer isso aqui é o gerente de operações daqui. Seu Conrado, ouça essa mulher, vá. Me explica. Tudo bem, graças a Deus. No momento do pique, principalmente de Tucuruvi até o Paraíso, as pessoas vão que nem sardinha em lata, tá parecendo... Daqui pro Paraíso a coisa é um inferno. Olha, tá parecendo, sabe aqueles ônibus antigos que todo mundo ia pendurado? No metrô não pendura porque não tem jeito, mas senão até as pessoas iam pendurado na porta. Seu Conrado, responda a ela como é que vai melhorar essa história do movimento do metrô, melhor atendimento, maior assistência, mais conforto para o usuário. Canuto e senhora usuário, o metrô de São Paulo tem investido muito nos últimos tempos na melhoria da oferta do seu serviço. O nosso grande problema hoje é no horário de ponta, na horário de pico, da linha 3 vermelha, no sentido de manhã, no sentido que vai de Itaquera até Barra Funda. Mas não tem como resolver isso? Tem, e no pico da tarde, no sentido de Barra Funda até Itaquera. Na linha 1 azul, essa linha que a senhora é usuária,
Nós temos no pico da manhã, no sentido Tucuruvi-Jabacora, até a estação Paraíso do metrô, um grande carregamento também. Mas não tem, não, vem cá, me diga uma coisa, se aumentar o número de carros para se atrelar ao metrô, ou se diminuir o espaço entre um e outro, isso não melhora, seu Conrado? Na linha 3,5 do metrô, o metrô já pratica um dos menores intervalos entre trens do mundo. A cada 100 segundos, menos que 2 minutos, nós passamos um trem na linha 3 vermelha. É um dos maiores, por outro lado, é um dos maiores carregamentos do mundo também essa linha. Por isso que os trens, nos horários de pico, principalmente na linha 3 vermelha, estão super lotados. Tia, tá doida para ter um conforto melhorzinho, para viajar mais sossegada, tia. Mas tem que dar um jeito. Nós estamos com algumas, nos últimos meses, tomamos algumas medidas. A primeira delas é uma medida chamada Operação Plataforma. No horário de ponta, nós estamos deslocando os nossos empregados para as plataformas, no sentido de auxiliar o fluxo dos usuários e, principalmente, impedir o conflito no embarque e desembarque. Ao mesmo tempo, nós estamos reduzindo as linhas de bloqueio, no sentido de que os usuários que entram nas estações sejam apenas aqueles usuários suficientes para tomar o primeiro ou o segundo trem, para evitar conflitos. Vai ter expansão também? Ah, vai ter expansão. No caso da linha 3 vermelha, por exemplo, espera-se que até agosto, por volta do segundo semestre do ano que vem, nós inauguramos uma nova linha que vai ligar a estação Guaianazes à estação Barra Funda, com a integração centro. Vamos ver como é que essas obras estão. Vamos ver agora uma reportagem feita pela repórter Abigail Costa. Em 27 anos, o metrô teve sua extensão multiplicada por 4, enquanto que o número de passageiros é quase 1000 vezes maior. Passou de 7 para 49 quilômetros e de 2.850 passageiros por dia para 2,5 milhões. Para uma cidade como São Paulo, com 10 milhões de habitantes, os especialistas calculam que o metrô deveria ser 3 vezes maior do que é hoje e ter 120 quilômetros de extensão. A próxima linha a funcionar vai ser a 5. Vai ligar o Capão Redondo ao Largo 13, em Santo Amaro, na Zona Sul. Vão ser 9,4 quilômetros de extensão, com 6 estações: Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Gronchi, Santo Amaro e Largo 13. Esta primeira fase da linha começou a ser construída em março de 98 e a previsão era que fosse entregue agora, mas as obras atrasaram. A nova previsão é para o segundo semestre do ano que vem. Uma obra que está sendo construída pela CPTM, é uma obra do governo do estado de São Paulo, sendo construída pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e será operada pela Companhia do Metrô. A chegada do metrô pode amenizar o problema de transporte para a população daqui. A região da Zona Sul é uma das mais carentes quando se fala em transportes. Quem mora aqui tem que ter muita paciência para chegar até o centro da cidade. De lotação ou de ônibus, a espera pode durar horas. Lotação dificilmente vai até o centro porque tem um sistema corredor, né? Então não dá para ir até a Praça da Bandeira, por exemplo. Tem que ir de ônibus, é a única opção, né? E os ônibus estão em condições precárias. Apesar que essa inauguração do metrô não vai servir até o centro, seria ideal que pudesse haver uma extensão da linha. Quantos anos o senhor espera um metrô nessa região? Quantos anos? Mais ou menos o tempo que eu moro aqui, né? Tem 20 anos que eu moro nessa região aqui, então é esse tempo que eu espero. E R$1,60 o preço da tarifa do metrô? Eu já acho caro. Eu já acho caro porque eu acho que, já que é um meio de transporte, deveria pelo menos as condições ser iguais, né? Quer dizer, além da reclamação da dona Edenice sobre o problema daqueles ônibus que parecem uma lata de sardinha, esse metrô aqui apertado, tem um problema também da tarifa. O povo está reclamando do preço da passagem. A tarifa unitária hoje no sistema metroviário e no sistema de trens da CPTM é R$ 1,60. Mas tem que levar em consideração que essa tarifa unitária, existem bilhetes múltiplos de viagem, por exemplo, o bilhete múltiplo de 10 custa R$ 1,25 a passagem. O bilhete múltiplo de 2 custa R$ 1,35 a passagem, além dos bilhetes integrados.
Agora vamos falar sobre aquele plano de expansão. Você acha que do Capão Redondo a 13 de maio essa linha vai ficar pronta realmente no prazo marcado? Canuto, todos os dados presentes levam a acreditar que no segundo semestre do ano que vem a Companhia do Metropolitano de São Paulo estará operando essa linha para melhorar as condições de transporte da população de São Paulo. O povo pode ter certeza de que isso vai acontecer? Se depender da Companhia do Metropolitano de São Paulo, com certeza absoluta estaremos operando essa linha no segundo semestre de São Paulo. Aí está, você, vamos rapidamente, está saindo o trem, você está satisfeito ou está reclamando na hora do pico? Ah, mais ou menos. Tá tranquilo aí? Então, uma boa viagem para você. Esta é a situação, meu caro Chico Pinheiro. O homem promete que no prazo previsto vai ser inaugurada essa nova linha do metrô aqui em São Paulo. Ok, Márcio Canuto, agora, o Canuto não encontrou muito problema nesse momento, né, Patrícia? Porque não é o horário de pico, horário de né? pico, que é cedo e no fim da tarde. Agora, Chico, a questão é a seguinte, o metrô, por ser mais veloz e também levando em consideração as condições do trânsito de São Paulo, poderia ser o melhor meio de transporte, sem dúvida nenhuma. Não é por causa da superlotação, que a gente viu aí na reportagem, e também por causa da extensão, que ainda é muito limitada. E tudo isso é decorrência também, né, de falta de sincronia, muitas vezes, entre o governo do estado e prefeitura. Historicamente, São Paulo veio vivendo isso. Houve prefeitos aí que investiram, por exemplo, em viadutos, pontes, e poderiam ter investido em metrô, mas o metrô é uma questão do governo do estado. Então, essa falta de ajuste no transporte coletivo, você fica a prefeitura cuidando do ônibus e o estado cuidando de trem e de metrô, resulta nesse atraso no cumprimento das linhas. E a gente espera, Chico, que o gerente de operações prometeu aí, que essas medidas todas sejam cumpridas com mais rapidez, com mais intensidade, para aliviar um pouco esse problema da superlotação e para que a gente não veja imagens mais como essas aí, de gente saindo pela porta, de gente desmaiando por causa do calor, de gente sendo arrastado dentro do metrô. Bom, agora a notícia que caiu como uma bomba hoje cedo em São Paulo, na área de segurança. O problema da